Análise técnica que conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares. Luís Correia Tavares, muito boa tarde. Boa tarde. Olhamos para um tema que temos estado a ver aqui no fecho de contas. Os bancos centrais dos países emergentes estarão a reduzir a sua exposição à moeda única. Em maio, a moeda única leva uma desvalorização acumulada de 7%. O que é que se pode esperar, Luís? Face ao dólar. Continuidade. E eu prefiro começar precisamente pelo dólar. E isto porque eu penso que é importante referir que o dólar, o índice do dólar, é um ativo e é um ativo que se pode adquirir nos mercados. E porque é que o euro também baixa? Não só por todas as questões que estão relacionadas com Grécia e Espanha, mas também porque os investidores, neste caso os hedge funds, portanto as grandes casas de investimento, quando se desfazem de algum ativo, terão que entrar num outro, porque são regras de mercado. E o índice do dólar é precisamente um ativo onde elas poderão entrar. E verifica-se nos últimos meses pelo volume excessivo, que era um volume recorde de compras que se tem aqui verificado. No entanto, cabe destacar o volume negativo registado na última sexta-feira, que é o maior volume dos últimos 2 anos. O que é que isto quer dizer? Há aqui uma descarga de papel, há já aqui alguma saída deste ativo, mas que por enquanto não é mais do que para o curto prazo. Portanto, aquilo que verificamos aqui é uma figura de que poderá dar origem a pequenas correções, mas que o ponto de apoio está aqui no nível 82,46 e perdido este é que iria ao próximo de 81,70. O que é que isto implica? Pois subidas para o euro, implica ressaltos para o euro e que, portanto, o que vem atrás disto é tentar identificar até onde é que ele poderá ir. Ora, portanto, aquilo que poderemos verificar aqui é uma figura, portanto, idêntica, mas inversa àquela que dava o índice do dólar, precisamente, e aquilo que poderemos aqui verificar é que temos aqui o nível de 1,26, ainda se encontra um pouco distante, porque está a 1,24 e muito já, mas, portanto, o nível 1,26 será a próxima resistência, 1,26,25, e superada esta, 1,28,25. Eu estou a crer que a força não é suficiente para superar os 1,26,25. Então pode-se dizer de alguma forma que esta tendência de alguma pressão do dólar sobre o euro é para continuar? É para continuar, e isto também, portanto, é por um lado alguma distribuição de algumas mais-valias já acumuladas no índice do dólar, ou, por outra parte, aqueles que se posicionam baixistas no euro-dólar, o simples fechar das posições baixistas também provocam estas oscilações altistas. Mas isto, resumidamente, a tendência tanto de curto, e quando eu digo curto é 15 dias, curto, médio e longo prazo é baixista para o euro-dólar. Continuará a ser baixista e eu estou a crer com as perdas dos mínimos da semana passada em torno ao nível de 1,23, vamos verificar níveis de apoio em torno a 1,2180 para já, mas as projeções de médio e longo prazo poderão nos levar a nível de 1,18, inclusivamente. Luís, e hoje, pela primeira vez em 4 sessões, os Estados Unidos estão a negociar em terreno positivo. Houve aqui alguns dados na semana passada que desapontaram de alguma forma aos investidores, mas aquilo que perguntava é se vamos ter lugar a ressaltos pela positiva também nos Estados Unidos, mas também nas praças europeias. Sim, para já, aquilo que os mercados têm estado a fazer é precisamente ressaltam um dia. Eu recordo na última segunda-feira prevíamos que pudesse haver ressaltos e eles duraram não mais do que a terça-feira e metade da quarta e depois voltam a cair. Portanto, mais vale olhar para o VIX e para a volatilidade. E, entretanto, o VIX agora começa-me a dar aqui um outro sinal que é o seguinte: a média móvel dos 200 períodos, que é a média de longo prazo, é a média que ele está a tentar perfurar. Mas já está a tentá-la perfurar com alguma contagem, com alguma decrescente no volume que verificamos aqui, o que não dá fiabilidade a esta subida e há algumas divergências. Mas como o preço é que manda, aqui convém confirmar a superação do nível 28.4, dir-nos que os mercados continuarão a corrigir e a perda aqui do nível 26.10 e 23.10 darão lugar a maiores descidas por parte dos índices. Portanto, neste caso, cabe olhar para o seguinte: no que respeita a gráficos mensais, os mercados americanos, e isto são velas mensais, cada uma destas velas é percurso mensal, a figura que desenvolvem é de que os mercados continuarão a corrigir para já. E aquilo que vemos aqui, tanto no SP500 como no Nasdaq 100 e no Dow Jones Industrial, é de que poderão continuar a corrigir. Mas se verificarmos desde que se iniciaram este percurso altista a 9 de março de 2009, portanto, estamos inseridos ainda dentro deste percurso altista e onde vemos que são até lógicas e necessárias todas estas correções. E porquê é que os mercados ressaltam? Porque a diretriz baixista de curto prazo em qualquer um dos índices norte-americanos está aqui a encontrar uma zona de chamado
throwback, a que eu prefiro chamar trampolim, para que as pessoas compreendam. Depois de superada, os mercados vão procurar apoio. Novamente nesta zona, fazer uma zona de trampolim e daqui iniciar um ressalto. Mas sem a superação destes níveis que aqui verificamos, 12.600 para o Dow Jones, para o Nasdaq 2.524 e para o Russell 2000, os 780, não temos qualquer possibilidade no médio prazo de podermos dizer voltámos às subidas. O cenário aponta que será para finais de junho, princípios de julho, que já teremos então a última fase, a que eu chamo do ciclo altista, que penso que termina este ano. Luís, e porque nas últimas semanas, com toda esta instabilidade que tem havido em Espanha e também na Grécia, temos ouvido falar imenso do ouro e do ouro como ativo de refúgio, ao mesmo tempo da bolha que se está a formar em torno do ouro. O que é que nos diz a análise técnica em matéria de metais preciosos? Precisamente, em termos de ouro, eu continuo reticente desde há muito tempo a esta parte de que o ouro não é um ativo que eu considero já, portanto, bom. Outra coisa diferente é as pessoas quererem comprar barras de ouro para guardarem em casa. Estamos a falar de coisas diferentes. No que respeita a derivados e produtos alavancados, o ouro perdeu a sua tendência altista já há algum tempo. Pode-se verificar aqui que a mesma foi perdida e aquilo que está a fazer agora não é mais do que um pullback, ou seja, agora é a zona do teto, onde irá possivelmente colidir e aqui veremos a força que o mesmo desempenhará para daqui dar início ou dar continuidade a estas subidas. Sem a superação do nível 1735, eu não lhe dou fiabilidade às subidas. Portanto, para o curto prazo, a equação rentabilidade-risco diz-nos sim que o nível de suporte 1530 e o nível de resistência 1735 é convidativo, mas no médio e no longo prazo, esta figura que aqui vemos, que é um triângulo retângulo descendente, as implicações que têm descendentes é portanto, o mesmo percurso equivalente à figura e que nos leva aqui ao apoio da média móvel dos 200 períodos do nível 1280. Resumindo, com a perda do nível 1530, altista no ouro, no meu ponto de vista, nem pensar, e dentro deste percurso vigiar, e só altista após a superação do 1735. É aquilo que nos diz a análise técnica no que respeita ao ouro. Luís, e esta semana arranca com a praça principal europeia em terreno negativo. Estou a falar do FTSE e esta semana esperava-se aqui alguma recuperação, porque a semana passada foi muito negativa nos mercados. Aliás, já se perde a conta à série sucessiva de semanas negativas nos mercados. Aquilo que perguntava era se de facto esta queda de hoje indica mais uma semana no vermelho. Portanto, tanto o DAX como, portanto, o FTSE no longo prazo e visto também em gráficos mensais, aquilo que nos diz é que de facto poderá continuar a cair, mas como poderemos ver está aqui no nível 5.075 o seu ponto de apoio deste percurso altista iniciado a 9 de março de 2009. O que é que eu quero dizer com isto? Quem não entrou baixista eu jamais diria que o fizesse agora, porque a equação já nos diz que está bastante perto do seu ponto de apoio e muito longe do seu nível de stop. E como é o indicador adiantado, aquilo perfeitamente que ele nos diz é isso, é que o mercado nos está a enganar tecnicamente, que o mercado está a subir hoje e poderá subir inclusive amanhã, mas que se calhar vai acabar a semana como todas a cair. Outro fator importante, tanto também para o DAX 30 como para o FTSE 100, é que ambos se encontram apoiados na média móvel dos 200 períodos, e neste caso esta média para o FTSE 100 corresponde aos 5.240 pontos, mas que eu vou mais uma vez insistir que terá que ser verificada com 2 fechos diários. No caso de ser um gráfico semanal, como é o caso, tem que ser verificada com um fecho semanal. Exatamente. Portanto, está-nos a dizer que sim, que os próximos dias os mercados poderão continuar a cair e eu penso que vão estar pendentes daquilo que sucederá na quarta-feira com o livre beijo da Fed. O que acontecerá nos Estados Unidos depois irá ser refletido de certa forma nas praças europeias, se bem que as praças europeias... E na quinta-feira também o teste ao mercado por parte de Espanha a colocar dívida de longo prazo poderá ser outro dos fatores. Precisamente, desta vez a Europa também está, portanto, a trazer muita influência aos mercados pelos problemas em que a mesma está inserida. Luís, muito obrigado. O comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica sempre às segundas-feiras no Fecho de Contas.